Quando nós falamos em eletricidade, na eletrostática, por exemplo, um conceito muito importante é o conceito de campo elétrico. Nessa figura, podemos observar uma carga pontual, na verdade, uma partícula, por exemplo, com uma carga mais Q. Essa partícula modifica a região em torno dela, gerando o que nós chamamos de campo elétrico. Nós não vimos diretamente o campo elétrico, mas é possível nós percebermos a sua existência. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Como grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. O campo elétrico gerado por uma partícula carregada a uma certa distância, nós já vimos que esse campo elétrico, o módulo do campo elétrico é dado por 1 sobre 4πε0 vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. O campo elétrico, nós representamos o campo elétrico por linhas. Então essas linhas que nós utilizamos, elas têm um significado para a física. O que nós sabemos até o momento, que nós já estudamos em aulas sobre isso, nós sabemos que o campo elétrico, ele depende da carga elétrica geradora, então ele é proporcional a essa carga que gera o campo. Essa equação anterior já fornece isso para a gente. O campo, ele também é proporcional ao número de linhas do campo elétrico dividido pela área, ou seja, pela densidade de linhas do campo elétrico. Então vamos dar um exemplo. Nós temos aqui uma barra eletrizada positivamente, gerando um campo elétrico. Vamos considerar aqui um campo elétrico uniforme. Eu coloco nessa região uma superfície imaginária. O que eu observo? Que nessa determinada área A, eu observo uma quantidade de linhas. Como, por exemplo, aqui nessa determinada área, eu teria, por exemplo, 1, 2, 3. Se eu olhar só essa região, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu tenho uma quantidade de linhas que atravessa essa região. Essa região pode ser uma superfície imaginária. Então, quanto maior o número de linhas, maior será o campo elétrico. Então, se eu colocar essa região em outro local e eu tiver o mesmo número de linhas de campo, isso significa o quê? Significa que o campo elétrico nos dois pontos tem o mesmo módulo. Então, isso é bem importante. O campo elétrico, ele é proporcional à densidade de linhas. Então, a densidade de linhas, essa quantidade de linhas numa determinada área que nós podemos definir, ela fornece informações importantes sobre o campo. Então, se nós colocarmos aqui essa região em um outro local, e nós observarmos que a quantidade de linhas é a mesma na mesma área, podemos afirmar que o campo tem o mesmo módulo. Além disso, já estudamos também que o número de linhas, aqui nós representamos uma carga mais que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa definição foi arbitrária. Definimos que essa carga, em volta dessa carga, você tem 8 linhas do campo elétrico. Se por acaso, ao invés dessa carga mais que, nós trocássemos essa carga por outra carga, uma carga que tivesse o dobro do valor, quantas linhas nós teríamos? Exatamente, o dobro. Por quê? Porque o número de linhas é diretamente proporcional à carga elétrica. Então, quando nós estudamos o campo elétrico, além de calcularmos em várias distribuições, como já vimos em aulas anteriores, o campo elétrico é proporcional a essa carga que gera o campo. Esse campo elétrico, ele é proporcional à densidade do número de linhas. E o número de linhas
é proporcional à carga elétrica. Então essas três propriedades elas são muito importantes. Por quê? Porque se eu sei o número de linhas, o que eu poderia obter? Vamos imaginar que eu tenho uma constante, mas vamos imaginar que eu soubesse essa constante. Se eu sei o número de linhas, o que eu poderia obter? A carga. E se eu tenho a carga, o que eu poderia obter? O campo. Então, o número de linhas está relacionado, como já afirmamos anteriormente, com o módulo do campo elétrico. Quando nós falamos em campo elétrico, um conceito importante agora que nós vamos estudar é o conceito de fluxo, representado por essa letra φ. E eu vou dar um exemplo aqui diferente da eletricidade. Depois nós vamos retomar o assunto eletricidade, mas olhem só esse exemplo. É um exemplo bem simples. Imaginem vocês que você tenha uma quantidade de água, gotas, numa chuva. Então você tem uma chuva, vamos imaginar que tem uma chuva onde as gotas caem a uma taxa constante para baixo. O que você quer fazer? Você quer detectar quantas gotas de água passam numa determinada região. Vamos imaginar que você está fazendo um estudo hipotético em que o seu objetivo é calcular a quantidade de gotas que atravessa uma região imaginária. Vamos imaginar que nós temos um balde aqui, um recipiente, por exemplo, um recipiente cilíndrico, e você quer saber ao longo dessa área aqui imaginária, que seria uma espécie, quase uma tampa, mas esse cilindro está aberto, você quer estudar, quer analisar qual é a quantidade de gotas que atravessa essa região. Você não quer saber qual é a vazão, quantos litros por segundo passam aqui. Você poderia também calcular isso. Como já estudamos também, né, em outras disciplinas, talvez você já tenha visto esse assunto também. Então, essa grandeza física ela vai atravessar essa região imaginária. Então, no nosso exemplo, nós vamos fazer um estudo do fluxo, onde nós vamos analisar a quantidade de linhas, aliás, de gotas, que atravessa essa região aqui imaginária. Vamos imaginar que seja possível colocar um detector aqui para fazer esse estudo. O que nós vamos fazer então? Percebam que, se eu colocar o meu recipiente dessa forma, eu tenho, de maneira bem intuitiva, eu percebo que eu tenho bastante gotas de chuva que passam por essa região. Eu consigo captar uma grande quantidade de gotas de chuva. Se, por exemplo, você inclinar esse recipiente, você vai captar uma maior quantidade de gotas ou uma menor? Uma menor. Captar aonde? Ao longo dessa região. Então, se você inclinar esse recipiente, você vai captar uma quantidade menor de gotas de chuva em relação ao exemplo anterior, ao desenho anterior. Além disso, se você inclinar um pouco mais, de forma que ela fique desse jeito, você vai conseguir captar alguma gota de chuva aqui? Não. Nenhuma gota de chuva vai atravessar essa região. Então percebam que, dependendo de como esse objeto ele está disposto em relação a essa grandeza física, a quantidade, por exemplo, de gotas de chuva que atravessam essa região, ela é diferente se o objeto está desse jeito, se esse objeto está inclinado em relação ao horizontal, por exemplo, ou se ele está aqui formando 90 graus com o Sol. Como analisaríamos essa situação? Nessa figura, o fluxo é máximo. E nessa figura, o fluxo é zero. Mas fisicamente, podemos calcular isso. O que faremos então? Nós vamos analisar a quantidade de uma grandeza física que
está passando nessa região. Vamos imaginar gotas de chuva, por exemplo. Essa região eu vou analisar essa região. Então, o que eu farei? Vou pegar essa região, porque eu quero saber a quantidade de gotas de chuva, e eu vou chamar essa grandeza de C, C maiúsculo, de chuva. Essas gotinhas que atravessam essa região. E eu vou observar aqui como é que eu sei a quantidade de gotas que atravessa essa região total. Eu vou pegar uma região pequena e vou ver a quantidade de gotas que atravessa essa região. Depois pego outra região pequena, outra região pequena, outra região pequena. Em cada região pequena eu tenho uma quantidade de gotas que atravessa essa região. Se eu somar todas as regiões, a quantidade de gotas que atravessa cada região, e se eu fizer essa soma, o que eu tenho? O fluxo total, a quantidade de gotas que atravessa essa região. Então vamos definir da seguinte forma. Vamos imaginar essa grandeza C para baixo, esse vetor C representando essas grandezas. Vamos imaginar um elemento de área dA que forma com essa superfície um ângulo de 90 graus. Observem que esse vetor C e esse vetor dA, eles formam um ângulo de 0 graus. E nessa situação, o fluxo é máximo. Então podemos afirmar que o fluxo é máximo quando o ângulo entre esse elemento dA e esse vetor dA e esse vetor C é igual a 0. O que ocorre agora, se vocês observarem, eu peguei esse objeto que estava aqui e rotacionei para cá. Então ele ficou inclinado. Só vou observar essa tampa aqui, ó, esse espaço. Vamos fazer um recorte. Agora o que você fez, você empurrou esse lado para baixo e esse para cima. Fazendo com que agora, em relação horizontal, essa região agora então ela está inclinada. Percebam que você rotacionou. Temos aqui um eixo. Podemos pensar no eixo X e Y. Essa grandeza C, que está para baixo aqui e aqui. E agora, esse elemento de área dA, ele forma com essa superfície 90 graus. É um vetor normal à superfície. O vetor normal, ele é perpendicular à superfície. Então, vamos observar o seguinte. Agora, esse nosso elemento de área, que está inclinado aqui, ele aponta para cá. E o nosso vetor C aponta para cá. Observem que o vetor C, que representa essa grandeza física, em relação ao vetor dA, forma um ângulo. Anteriormente, o ângulo era 0. Como esse ângulo era 0, você tinha o maior fluxo. Nesse caso, você tem um ângulo que não é 0. Nessa situação, pessoal, você terá um fluxo maior ou menor do que o anterior? Menor, porque essa situação é semelhante a essa. Você tem um fluxo menor. Então, esse fluxo, nesse caso, é máximo quando esse ângulo é 0. Nessa outra situação, ele não é nem máximo, nem nulo, só que ele é menor. E se você colocar o objeto desse jeito? Então, vamos pensar o seguinte, você terá um vetor dA, aquele pedacinho de área, porque nós vamos calcular esse fluxo em cada pedaço e depois somar. Esse elemento dA forma 90 graus com a superfície, já vamos observar aqui. Ele forma 90 graus com a superfície. Em relação a esse vetor, ele forma um ângulo de quanto? 90 graus. Então, esse ângulo é 90 graus. Existe um fluxo de gotas de água ao longo dessa região? Não. Então, nesse caso, o fluxo é 0.
Então, quando o fluxo é zero, quando o ângulo entre essa grandeza C e esse vetor normal, a superfície dA, quando esse ângulo for zero, quando o ângulo for 90 graus, o fluxo é zero. Então nós temos uma situação interessante. À medida que nós rotacionamos esse objeto, o fluxo ele é alterado. Ele é máximo a 0 graus e nulo a 90. Podemos descrever, então, pensando numa função cosseno. O fluxo ele depende, então, desse ângulo alfa. De que forma? Podemos escrever, então, que esse fluxo ele é dado por C, que é o valor dessa grandeza física. Queremos ver o fluxo, quer dizer, a quantidade dessa grandeza que atravessa uma determinada região que já definimos, vezes dA, vezes o cosseno. Por quê? Porque o cosseno de 90 é zero. Quando o ângulo é 90, o fluxo é zero. E o cosseno é máximo para 0 graus. Quando nós escrevemos C, que é o módulo do C, dA, que é o módulo do dA vezes cosseno, já vimos que isso, se você lembrar, essa operação é chamada de produto escalar. Então nós vamos pensar aqui numa quantidade de fluxo pequena. Se eu quiser saber o fluxo total, eu vou somar todos os fluxos. Então a quantidade de fluxo numa determinada região, uma determinada superfície dA, então essa quantidade de fluxo eu vou chamar de dφ, é igual ao produto escalar CdA. O produto escalar, você tem uma multiplicação de dois vetores que fornece uma grandeza escalar. O fluxo, então, como ele é uma grandeza escalar, ele pode ser positivo e pode ser negativo. Então aqui nós não vamos falar em fluxo atribuindo ao fluxo uma direção e um sentido, pois ele é uma grandeza escalar. Agora, se nós somarmos a cada elemento de área dA, dividirmos essa região em vários elementos de área dA, e somarmos todos esses elementos de área, nós teremos o fluxo total. Então podemos escrever que o fluxo vai ser essa soma desses elementos, dφ, que é igual, então, à integral de C dA. Então o fluxo, o que mede o fluxo? A quantidade dessa grandeza física C que atravessa essa região. Esse fluxo ele é dado, então, pela integral de C dA. E eu observei uma grandeza física.